E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 15 e 16 de 1 Coríntios. Nós hoje estamos concluindo o livro de 1 Coríntios, tá certo? Se você tem lido aí com a gente, tem participado do propósito junto com a gente, nós já estamos fazendo 171 dias que nós começamos esse plano de ler a Bíblia, tá certo? Diariamente. Se você quiser participar junto conosco, quiser fazer parte também, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem todos os dias, tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar seguimento e concluir mais um livro para a glória do Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui neste momento, nesta hora, para aprender mais da Tua Palavra. Sabe, conhecer mais de Ti, poder, glórias a Deus, saber mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento pedimos, Espírito Santo, venha nos dar entendimento, abre os olhos do nosso entendimento, que a gente venha guardar esses ensinamentos e esse aprendizado aqui dentro do nosso coração. Eu pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 15 tem um título assim: A ressurreição de Cristo. Versículo 1 do capítulo 15. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pronto, agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: A ressurreição dos mortos. Versículo 12 do capítulo 15. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu
a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Pronto, agora a gente vai para o versículo 35, que tem o título assim: O corpo ressurreto. Versículo 35 do capítulo 15. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo. Como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram, ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu arguilhão? O pecado é o arguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Pronto, meus irmãos, a gente terminou com o versículo 58, a gente terminou o capítulo 15. Agora a gente vai para o capítulo 16, que tem esse título aqui: a oferta para Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 16. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda,
Não esperem até que eu chegue, para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolheram para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Pronto, agora a gente vai para o versículo 5, que tem um título assim: Instruções finais de Paulo. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver a oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia, e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 19, que tem um título assim: Saudações finais e bênção de Paulo. Versículo 19. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila, e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Esta é minha saudação de próprio punho. Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. No versículo 24 aqui do capítulo 16, nós encerramos a nossa leitura diária de hoje. Também o capítulo 16, tá certo? Encerramos também o livro de 1 Coríntios. Meus irmãos, como sempre, foi uma bênção, foi muito bom, muito gostoso poder ler a palavra de Deus junto com vocês. Espero que vocês também estejam sentindo o mesmo entusiasmo, apesar de eu estar com a cara bem cansada, bem só o trapo hoje. Mas eu espero que vocês estejam tão entusiasmados e tão alegres e sei lá, fortalecidos por estarem lendo também junto conosco aí. Espero que a palavra do Senhor abençoe muito a vida de vocês. Espero não, tenho certeza. Se você viver a palavra de Deus, certo? Se você crer nessa fé e viver ela, aí sim você está fazendo um grande feito. Se você não viver o que você acabou de ler aqui, né? Então assim, não adianta de muita coisa, né? Infelizmente, você acabou de escutar. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que a gente venha se ver amanhã para a gente ler o próximo livro da nossa lista. E o próximo livro amanhã vai ser Ruth. Vai ser uma leitura um pouco longa, mas ao mesmo tempo o livro de Ruth vai ser só um dia só, né? Que é um livro bem pequeno. Mas vai ser um livro bem legal, certo? Um dramazinho até que bom. Então, que Deus abençoe vocês, dando graça e sabedoria. Tchau, valeu e paz do Senhor.